Beleza, galera, então vamos lá. Olha só, hoje a gente vai usar banco de dados, o SQL, tudo dentro do Python, tá bom? Então, ó, hoje nós estamos aqui dentro do Google Colab e toda a estrutura de código que a gente vai estar trabalhando vai estar rodando no motorzinho da programação Python. Fechou? Ótimo. Então vamos lá. Como que vai estar dividido esse nosso bate-papo hoje? A gente vai estar trabalhando com um banco de dados, então a gente vai aprender a instalar esse banco de dados, tá bom? Nossa, Eduardo, vou instalar banco de dados? Vai instalar, você vai ver aqui, é que nem instalar um aplicativo qualquer, só que tem as particularidades e é isso que eu vou compartilhar contigo. Depois a gente vai acessar esse banco de dados, a gente vai usar um pacote, uma biblioteca, né? Lembra que eu te falei do software? Né? De um software aberto, Python, para trabalhar ali o SQL dentro desse banco de dados. Talvez você saiba, talvez não, mas o SQL ele é uma linguagem de consulta nesses bancos de dados. É uma linguagem de consulta estruturada, né? Inclusive é isso que é o nome, né? Structured Query Language, é linguagem de consulta estruturada, né? É isso que é o SQL em inglês, né? Em inglês é mal falado, né? Que nem eu falei agora, né? Ah, Maria. Engraçado, tinha uns colegas aqui, eu trabalhei com a galera que só falava inglês, né? Todo mundo só falava inglês, não. Todo mundo falava inglês, né? Num projeto que eu tava lá. Só eu não falava inglês, né? Eu sabia ler essas coisas que nem a gente faz aqui, né? O trabalho técnico, a gente acaba acostumando. Mas falar, eu sempre fui muito ruim. E aí, volta e meia, cantava as músicas lá, né? E aí a galera morria de rir, né? Porque eles entendiam, né? Como era o correto da música, né? E eu cantava errado, né? Claro, né? Tava Ijusticaled, né? Ijusticaled, tutel. Ai, meu Deus, que saudade dessa galera, velho. Show de bola. E aí, cara, releva o meu inglês aí, tá bom? Vamos lá. Então, o que que a gente vai fazer, velho? Eu vou pegar o Psycope G2 e aí a gente vai trabalhar assim, ó. Hoje eu tô que tô, né, galera? Olha só. A gente vai ter o nosso banco de dados. O nosso banco de dados vai ser esse cara aqui, tá bom? Esse cara aqui, a gente vai trabalhar com essa biblioteca. Tá vendo aqui, ó? Psycope G2 é uma biblioteca para a gente trabalhar com o PostgreSQL. O SQLite, a gente tem a biblioteca chamada SQLite. O Mongo, a gente tem a biblioteca chamada PyMongo. O MySQL tem a biblioteca chamada MySQL e por aí vai. Tá bom? Então, são formas da gente usar o Python para se conectar em bancos de dados, né? Então, para você ter ideia, né? O Python, o bom dele é que a conexão com os dados, ela se torna muito mais fluida, porque praticamente tem já uma biblioteca, um desenvolvimento que já foi feito e que a gente simplesmente se usa dessa estrutura, tá bom? É isso que a gente vai fazer aqui. Dado que a gente fez isso, a gente vai fazer uma consultinha, um SQL. A gente vai fazer lá uma consulta. A gente vai acessar uma tabela que a gente vai ter criado dentro desse banco de dados. E depois de acessar essa tabela, a gente vai fazer ali uma manipulação desses dados. Tá bom? Como se a gente estivesse brincando com SQL, fazendo um filtro, somando as colunas, aquela coisa toda, só que agora aqui de forma mais profissional, porque afinal de contas os dados das empresas não estão no Excel. Pelo menos não deveria, tá bom? Então, ótimo, beleza. Aí depois o que a gente vai fazer? Depois que a gente fizer todo o trabalho de instalação, brincar com SQL, aí eu vou ensinar você a fazer o download do banco. Por quê? Porque aí a gente fez um trabalho, vai salvar esse trabalho, e aí, é claro, você não quer perder um trabalho, né? A gente não está dentro de um servidor que é persistente, um servidor não é seu, o servidor não é da empresa, né? O servidor é do Google Colab, então a gente vai, inclusive o serviço de a competência maior para cuidar dessa parada toda aqui, geralmente é do engenheiro de dados, tá bom? A galera que trabalha com engenharia de dados é que vai saber ali a melhor forma de cuidar desses dados, se é colocar ali no servidor, no Hadoop, em alguma coisa, enfim, esse bate-papo aqui é um pouco mais pesado, eu não vou nem ter com vocês aqui agora para vocês não ficarem com dor de cabeça. Show de bola? E é isso, e é isso. Esse é o nosso bate-papo hoje, tá bom? Então, beleza. Bora lá começar essa brincadeira. Até agora, tudo ok para todo mundo? Fizemos um overview legal. Então, pronto para a gente continuar? Fala para mim nos comentários aqui. Fala aí. Tá pronto para a gente começar aqui a brincar com essa parada? Brenão tá aí. Fala o Joãozinho, firme e forte. Rinaldo. Fala, Rinaldo, beleza, man? Julião, Tami. E aí, Tami, beleza?
Show de bola? É isso aí, galera. Vamos? Então, ótimo. Bora compartilhar aqui. Tora, Vladzão tá tora. É isso aí. Bora pra frente então, que eu vou compartilhar a tela novamente. Beleza, galera. Então, para cima, o que que você vai fazer? A partir de agora, você vai ver que a gente vai fazer um trabalho, um processo de instalação. Esse processo de instalação, eu peço para você bastante atenção. Por quê? Porque eu vou explicar miudinho, do jeito que você está acostumado, tintim por tintim, mas requer que você preste atenção e não queira decorar. Eu quero só que você entenda o processo. Porque se você entender o processo, mais à frente, você inclusive vai saber fazer as perguntas corretas para alguma IA, como o ChatGPT, o Copilot, seja lá qual for a IA que você quiser utilizar ou que seja aí homologado na sua instituição para você trabalhar, né? Afinal de contas, você ganhou um instrutor aí para te ajudar. E eu estou aqui exatamente para facilitar a sua forma de fazer perguntas, inclusive para IA, tá bom? Quero te preparar, mas longe de querer que você decore essa parada, porque isso não funciona. Não é assim que funciona. A melhor forma de realmente trabalhar com produtividade e desenvolver soluções que ajudam as empresas é sabendo fazer perguntas. Então, ó, eu estou tentando tirar a cabeça de cientista de dados e construindo dentro do seu crânio encefálico. Show de bola? Então vamos junto, olha só. Bem, eu falei para você que nós estamos no ambiente do Google Colab agora. E nós estamos no ambiente do Google Colab e eu havia dito também que o Google Colab ele está instalado em uma máquina que a gente fala que é uma máquina virtual, e essa máquina virtual ela usa um sistema operacional que é o Linux. O Linux ele é um sistema operacional aberto, então ele é um sistema operacional que a gente não precisa pagar licença. Então por isso a grande maioria dos softwares são desenvolvidos em cima desse sistema operacional. Então, sim, ele é muito importante para você aprender pelo menos os comandos básicos. Por quê? Porque grandes chances são que você precise algum dia fazer alguma coisa utilizando um servidor Linux, tá bom? Tanto é que dentro do CD Pro eu ensino a galera Linux também, você acredita? Eu falo que o CD Pro é Freud, porque é, galera. Lá dentro do CD Pro tem um treinamento, que é um treinamento de criação de máquinas virtuais, e lá dentro eu ensino a galera a criar a máquina virtual, a instalar um sistema operacional, tá bom? Para que a gente consiga criar uma estrutura onde futuramente depois você vai criar as aplicações. Beleza? Então a parada é bem interessante. Simples, mas é com a característica profissional para você entender exatamente tudo que você precisa. Tá bom? Então, ótimo. Então, beleza. Quando a gente vai trabalhar aqui no Python, com Linux, a gente tem alguns comandos, tá bom? E esses comandos, eles são, digamos assim, os duplo cliques que a gente faria se a gente estivesse instalando um software no Windows. Então, a forma mais simples de você fazer com que esses comandos sejam executados é sabendo o nome deles. Só que hoje, no estágio atual em que a gente está, do processo evolutivo da IA, eu digo que a gente não precisa decorar quais são os comandos. O que eu vou trazer aqui para você hoje é simplesmente uma forma de você entender que, por meio desses comandos, e eu vou explicar tintim por tintim, você instala um banco de dados no sistema operacional Linux. Tudo bem? Então, olha só, eu vou trazer aqui para você, a gente vai dar alguns comandos, e eu queria explicá-los. Essa linha de código vai ser a primeira linha de instalação. Vai ser bem simples, você vai ver que eu vou dar um play aqui agora, e a gente vai iniciar um processo de instalação. Inclusive, eu já fiz isso aqui, porque ele vai demorar, sei lá, 1 minutinho e meio. Enquanto ele instala, eu já explico aqui para você o que a gente está fazendo. Então, você percebe que eu tenho algumas características aqui. O exclamação, o sudo, o apt-get, tá bom? Eu vou até fazendo aqui a parada mais pertinho para você ver. apt-get, o "-y", o install, o PostgreSQL e o PostgreSQL contrib. Beleza? Vamos saber o que é essa parada toda aqui? Então, o que a gente tem aqui? A exclamação
aqui no contexto do Colab, você está vendo que eu até deixei escrito aqui para você, inclusive, na hora que estiver aí refazendo essa aula, inclusive eu recomendo que você refaça ela algumas vezes, você vai ver que essa explicação eu deixei aqui comentada exatamente para você entender. Ó. No contexto do Colab, isso é usado para executar os comandos do sistema operacional. Então, ó, se eu estou colocando aqui a exclamação, eu estou já dizendo aqui que eu vou instalar alguma coisa no sistema operacional aqui, que no caso é o Linux, do Google Colab, beleza? Só para você não se confundir. Sei que às vezes você fica falando, eu estou instalando aonde, né? Você está lá dentro da máquina do Google, que é a máquina que o Google deu para a gente com Python já instalado, para a gente trabalhar. Só que ele deu com Python instalado, ele não deu com banco de dados instalado, tá bom? Ele até tem lá o Drive C, digamos assim, né, da máquina, mas o Drive C, ele não é o banco de dados, ele é uma partição do HD lá da máquina que o Google deu pra gente. Ele não é um banco de dados em si, tá bom? O banco de dados vai ser esse cara aqui. Ó, o sudo, ele é um comando Unix Linux, tá? Um comando de sistema operacional que permite executar outros comandos com o superusuário. Então, vou instalar um banco de dados lá na máquina. Eu tenho que ter algumas permissões. Então, esse carinha aqui, esse sudo, ele dá permissões de superadministrador. Afinal de contas, a gente vai instalar um banco de dados, beleza? O apt-get, o que é o apt-get? Apt-get é um utilitário de gerenciamento de pacotes no Linux, galera. Que aqui a gente está vendo aqui, ó, pacotes Debian e derivados como Ubuntu são exatamente ali, ó, soluções, sistemas operacionais Linux, tá bom? São sistemas operacionais Linux. E o Linux, ele é diferente do Windows, né? Que o Windows, na verdade, nem é tão diferente, né? Pensa aí no Windows eu não lembro, vou falar da minha idade. Eu lembro da primeira vez que eu fiz um treinamento, tinha o Windows 95, aí eu lembro que tinha o Windows XP, aí tinha o Windows não sei o que lá, são várias versões, né? Esse Debian, o Ubuntu, é como se fossem versões diferentes do Linux, só que é claro, com características diferentes. O Ubuntu, por exemplo, ele é muito parecido com o próprio Windows, tá bom? Então, assim, são versões diferentes. Então, esse apt-get, ele é tipo um utilitário para a gente fazer exatamente esse trabalho de instalar, atualizar e remover os pacotinhos do sistema, tá bom? Em vez de clicar com o botão direito e desinstalar ou instalar, a gente usa o apt-get, tá bom? O "-y", lembra aquelas coisinhas que fica aparecendo lá, de tipo, aceita os termos de não sei o que lá? Então, esse "-y" é para tudo que você precisar confirmar, ele já aceitar durante esse processo de execução, tá bom? O install, não preciso dizer, né? É para instalar. O PostgreSQL é o nome do banco de dados, beleza? E esse contrib aqui, ó, ele instrui a instalar o Postgre e pacotes adicionais. Só isso. Então, foi isso que ele fez aqui nesse exato momento. Ele foi lá no Ubuntu, no Linux, foi lá e instalou toda a parada, todo o banco de dados, beleza? Ótimo, bora para frente, show de bola. Essa linha aqui matou, tá bom? Vou até limpar ela aqui, ó. Matou essa linha, então ótimo, tá bem explicadinho aqui, né? Agora eu coloquei aqui, ó, verifica se foi instalado corretamente. Então, tem um comando, esse comando aqui do próprio Postgre, ele verifica o status do banco de dados para saber se foi instalado. Aí eu dou um play, ele mostra aqui para mim, ó, que tá down. Esse down não tá bom, não tá ativo. Então, ó, se tiver down, você tá vendo que eu tô traqueando o caminho e tô ensinando para você o que pode acontecer, né? Então, ó, deu down. Caso down, né, a gente tem um stop, vou dar um stop no processo e depois eu vou dar um start no banco de dados para saber se ele tá ok de novo. Então, ó, eu vou dar um stop, service PostgreSQL stop, pum, fui. Aí foi lá, stopei. Agora eu vou dar um start, vou iniciar. Aí ele fala, opa, tá lá, tá iniciando. Feito. Agora eu vou testar. Status, tá vendo? A única coisa aqui de diferente, status. Então, ó, opa, agora eu tô online. Beleza? Então, ó, banco de dados instalado. Mentira, Eduardo, instalei o banco de dados? Instalou, cara, instalou o banco de dados. Só que banco de dados, galera, não é a planilha de Excel, não. Você tem que ter o usuário, você tem que ter o cara que vai administrar, é uma coisinha um pouco mais profissa, né? Afinal de contas, imagina aí, né? Você com as transações financeiras da empresa aí, tudo no Excel, né? Você já viu isso, Eduardo?
No início, né, empresas pequenas geralmente começa assim, tá tudo bem, tá bom? Depois as empresas vão evoluindo. Então, ótimo. Eu tô continuando com o processo eu tô usando o Python, galera. Olha só, eu tô usando o Python. Só que eu tô usando o Python para dar comandos do sistema operacional, né, no sistema operacional. Olha que interessante, né? O poder do Python. Então, eu poderia estar fazendo tudo isso aqui dentro da máquina lá, né? Abrindo o command da máquina, só que é um pouco mais complexo. Eu estou usando o próprio Python para fazer isso, tá bom? Ele me dá essa estrutura. Beleza? Então, ótimo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar agora um comando que é o seguinte. Eu vou continuar com o sudo, tá bom? Para ter comando de administrador. E aí, agora, eu vou criar o usuário e eu vou criar o usuário com o create user, do jeito que está aqui, ó, o usuário vai ser esse cara aqui, ó. Create user, vou criar o cara, o cdpro, e o password vai ser esse aqui, ó, admin cdpro. Tá bom? Vou criar esse banco de dados, vou criar o usuário e vou dar uma senha para ele. Esse processo precisa ser feito, Eduardo? Geralmente é assim que as empresas começam um banco de dados, tá bom? É assim que o cara que está criando, que vai ser o DBA, lá, o administrador de banco de dados, vai fazer para instalar um banco de dados. Ah, Eduardo, mas ele não instala só um, não, e depois é só ir guardando tabela lá dentro? Ah, se fosse assim. Na vida real, as coisas são um pouco mais complexas, né? Nem sempre, galera, você vai ficar só com um banco de dados. Às vezes você vai ter um banco de dados para cada solução que você desenvolver. Sabia disso? Então, por isso que existem muitos bancos de dados, porque cada banco de dados tem as suas características e essas características muitas vezes elas são mais eficientes para determinado tipo de problema, tá bom? Então, o PostgreSQL ele é excelente para a gente fazer trabalhos como esse. Então, ó, vou criar o usuário, tá bom? Então, o usuário é o cdpro e o password é o admin cdpro, tá bom? Como é que é essa explicação desse negócio aqui, Eduardo? Coloquei aqui linha a linha, ó. Como eu mencionei anteriormente, privilégio de superusuário, o sudo. O "-u" é o parâmetro que especifica que o comando será executado como usuário Postgres, que é o superusuário padrão. O PSQL é um utilitário de linha de comando Postgres, utilizado para a gente ir lá e interagir com o banco de dados. Então tá lá, estou interagindo no banco de dados, é o PSQL. O "-c" é para criar o usuário e senha, tá bom? Então, ó, até agora, de boa, né? Bem de boa, bem beabá. Eduardo, não entendi como é que eu faço isso aqui, nem entendi por que eu faço isso aqui. Galera, chat GPT, me ajuda a fazer isso aqui? O que mais? Copilot, abre aí o Copilot. Copilot, aí abre o Copilot também, o Copilot vai lá e te ajuda. Eduardo, o que mais? Qualquer IA que você tenha criado ou que a sua empresa possa ter criado, vai lá, interaja com a IA e simplesmente só seja direto, né? Então isso aqui, ó, cola lá e fala: me explica cada termo deste comando que está sendo realizado no Colab. Pronto, ele vai chegar e vai falar para ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, ele vai fazer aquilo outro, e você vai falar: entendi. Beleza, galera, cara, sem chorumela, é para ir e eu quero que você crie soluções, não quero que você fica sofrendo não, tá bom? Bora para frente? Então vamos lá. Agora é o seguinte, dado que a gente criou usuário e senha, agora, opa, eu instalei o banco de dados. Eu tenho usuário e senha. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar o banco de dados. E geralmente o banco de dados, ele armazena o que dentro dele? Várias coisas, né? Entre outras coisas, os seus próprios metadados, né, que são os dados sobre o banco de dados mesmo, o usuário e senha, os usuários que acessam, e é claro, o que eles acessam? As tabelas, né, as views e por aí vai, tá bom? Não vou nem entrar nesse detalhe da diferença de tabela e view aqui, eu não quero bugar a cabeça de vocês, porque nem precisa, tá bom? Pensa na tabela como os vários Excels que existem, só que é claro, numa estrutura mais profissional, mais robusta, tá bom? Então, inclusive, a tabela que a gente vai usar hoje vai ser uma tabela que a gente vai, em vez de popular ela, a gente vai pegar, trazer ela aqui para o nosso ambiente Python e salvar ela lá dentro. Olha que fera, né? Você vai fazer essa parada aqui hoje, então vamos lá? Então, ó, beleza. Eduardo, eu vou criar agora o banco de dados. Então, eu vou pegar aqui, ó, o Postgre,
vou criar, tá vendo que eu trouxe a estrutura, a mesma estrutura que a gente tem aqui em cima, beleza? Só que aqui dentro eu vou dizer o que eu quero. Então eu vou criar o database. O nome do database é clientes, porque você vai ver que eu vou usar um database, uma tabelinha que eu gosto de usar para você entender que a gente está falando de, né, uma tabela qualquer. Então, eu peguei a tabela clientes aqui, que é uma tabela que tem esses dados aqui, né, de cliente, código do cliente, sexo, estado civil, dependentes e por aí vai, tá bom? Essa é a tabela de clientes. Então, só que eu poderia dar um nome diferente, né? Eu estou falando da tabela de clientes, mas eu estou criando um banco de dados com o nome de clientes. Pode isso, Eduardo? Cara, não é muito usual não, tá bom? Nem recomendo. Eu acho que banco de dados e tabela precisam de nomes diferentes. Só que na hora que eu tava fazendo essa parada aqui, eu deixei do jeito que tá, eu não quero mudar nada aqui não, tá bom? Mas ó, é o banco de dados e dentro do banco de dados tem várias tabelas. Então, ó, aqui, imagina que eu vou dar alguns exemplos para você. Deixa eu abrir aqui um Excel aqui só para você, só para ficar um pouco mais de boa, que eu quero que esse entendimento você não tenha quaisquer dificuldades, tá bom? Então, olha só. Eu tenho N bancos de dados. Então, vamos lá. Eu tenho bancos de dados, tá bom? Então, eu tenho bancos de dados. Aí, bancos de dados, eu tenho o Postgre, né, os SGBDs, na verdade, tá bom? Enfim, vou entrar nessa... Tá, a gente tá usando o Postgre. O Postgre, ele vai ajudar a gente a criar um banco de dados, tecnologia Postgre. Que banco de dados? O que eu quiser. Então imagina que eu estou dentro do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele tem alguns bancos de dados. Banco de dados de clientes, ele tem um banco de dados de produtos, ele tem um banco de dados de serviços, ele tem um banco de dados de funcionários, ele tem o banco de dados da intranet deles, ele tem vários bancos de dados. Cada um desses bancos de dados tem N tabelas. Então, ó, na tabela de clientes, eu tenho uma tabela de renda, depois eu tenho uma tabela, isso aqui, ó, são bancos de dados. E aqui são tabelas, tá bom? Então, ó, esses caras aqui são bancos de dados. Vou pintar de outra cor aqui para você ficar de boa. Então, ó, isso aqui tudo são bancos de dados, beleza? Agora, esses caras aqui são tabelas. Vou pôr de outra cor aqui para você sacar essa parada de qual é, beleza? Então, são tabelas. Então, beleza. O que a gente tem aqui, ó, nesses bancos de dados aqui? Eu tenho um banco de dados de clientes, de produto, de serviço, e aqui eu tenho as tabelas. Quais são as tabelas? Eu fico com toque, galera. Aí deu ruim aqui, vai, beleza. Rendas. Aí eu tenho a tabela de endereço. Eu tenho a tabela onde sei lá, das profissões eu já esqueci algumas coisas, né? Eu estou tentando pensar do banco de dados lá do Banco do Brasil, né? Das profissões, eu tenho das operações, tenho várias tabelas, tá bom? Tudo dentro de onde? Dentro desse banco de dados aqui, ó, do banco de dados de clientes. Agora eu tenho a tabela de produtos. Então eu tenho lá a tabela de domínio, tabela de domínio dos produtos, é aquela tabela que vem com o nome, né? O produto 1 é o quê? É a conta corrente. Produto 2 é o quê? É o cheque especial. Produto 3 é o quê? Cartão e por aí vai. Então eu tenho a tabela de domínio. Depois eu tenho a tabela de gestor do produto, né? Imagina lá, tem o financeiro do banco, tem o produto CDB, né? A área de finanças tem o CDB. Aí tem a área de empréstimos do banco, tem o CDC, né? Que é o crédito direto ao consumidor, o CDC. E a diretoria de cartões tem o quê? Tem os cartões e por aí vai. Então, isso aqui é o gestor, tá bom? Então, eu tenho um produto, eu tenho o domínio dos produtos, eu tenho o gestor e por aí vai, com outras tabelas. Tabela de... o banco de dados de... O que é isso aqui? De serviços. Então, o banco tem a tabela de tarifas, tem a tabela de operações estruturadas. Aí depois tem a tabela de M&A, né, de tabela de serviços lá, onde a empresa faz consultoria lá para
fusões, aquisições e por aí vai. E aí, o que mais? Em outras coisas. Funcionário, né? Então tem lá os dados sei lá, de onde ele mora. Acho que você já entendeu, né? Então, cada banco de dados tem N tabelas. É isso que eu quero mostrar para você aqui. Show de bola? Então, ó, nesse caso aqui, o que a gente está fazendo? A gente está criando o banco de dados. Esse banco de dados se chama clientes, tá bom? E quem é o dono dessa parada? É esse usuário aqui que a gente criou, o CD Pro, tá bom? Então, ó, vou instalar. Então, tá lá, criou a tabela. Então, só criou a tabela. Tem alguma coisa dentro, Eduardo? Não, não tem nada dentro ainda. A gente vai fazer um trabalho agora, tá bom? Então, ó, a parte do banco de dados, primeiro pilar, já foi, inclusive já criamos ali o nosso banco de dados com o próprio nome clientes. Agora, a gente vai acessar esse cabra. E como é que a gente vai acessar? A gente vai utilizar uma biblioteca chamada Psycope G2. Essa biblioteca, ela nos ajuda a trabalhar com o banco de dados, criando algumas estruturas que eu vou mostrar aqui para você, tá bom? Então, ó, presta bastante atenção nessa estrutura aqui. Se eu esquecer, Eduardo, como é que eu faço? Cara, tá tudo bem. Se você esquecer, volta na IA e fala, eu quero acessar o banco de dados com Psycope. Ah, se você não quiser usar o Psycope, se quiser usar o SQL Alchemy, eu sei que tem um pacote legal lá, Eduardo. SQL Alchemy. Cara, só quero que você abra a sua cabeça para entender que existem estruturas para se conectar nos bancos de dados e o que vai mudar, geralmente, é exatamente isso aqui, ó. O usuário, a senha e onde esse banco de dados está hospedado. Eduardo, se você estivesse trabalhando para uma empresa, dando consultoria para uma empresa agora, nesse exato momento, e essa empresa já tivesse ali um banco de dados, né, na Amazon como um microserviço, como é que você acessaria? Com isso aqui, ó. A empresa, ela cria um usuário e senha para você fazer o seu trabalho de acessar o banco de dados, e depois você precisa do host. O host geralmente é o endereço, né, galera? Host não é endereço? É o endereço onde está o banco de dados. Aqui a gente vai usar o localhost, tá bom? A gente vai usar local mesmo. Nós estamos criando local dentro da própria máquina do Google, é claro, da máquina virtual. Se você estivesse trabalhando agora aí no seu próprio Python, você estaria instalando aí no seu próprio Python, no seu notebook, tá bom? Eduardo, ótimo. Aí, cara, tô vendo as coisas e try, except, meu Deus do céu, Eduardo, vai ficar difícil assim, cara. Só relaxa. O que é essa estrutura aqui? É uma estrutura para você fazer o que precisa ser feito. Se der ruim, para printar uma mensagem de erro na nossa tela. É só isso, tá bom? Ó, é um if. Lembra do if no Excel? Se tiver tudo ok, beleza. Então coloca essa mensagem aqui, ó, conexão sucedida. Se der ruim, então, cara, você coloca a mensagem de erro, tá bom? Tem uma mensagem de erro que fica dentro do pacote Psycope G2. É só isso, beleza? Pegando aqui os metadados do negócio e fazendo funcionar. Isso aqui poderia muito bem funcionar somente com isso aqui, ó, tá bom? Você poderia esquecer tudo isso aqui, ó. Era só pegar essa parada aqui, ó, Ctrl C, colocar aqui e aí a conexão já estava feita. Só que eu quis embelezar a parada aqui só para você ver a mensagem no final. Mas eu vou te explicar o que mais importa desse negócio aqui. Afinal de contas, a gente precisa criar uma conexão com esse banco de dados que a gente acabou de estabelecer. Vamos criar essa parada? Vamos embora. Agora entra o Psycope G2 que você viu na thumbzinha do vídeo aí, ó. Esse cara, ele tem algumas funcionalidades do mesmo jeito que o Pandas. Lembra que eu te mostrei ontem que o Pandas tinha várias funções? Read SQL, Read Parquet, Read CSV, Read SAS, tinha várias coisas. Do mesmo jeito, a gente está trabalhando com a programação Python, e a programação Python, a gente sabe que as funções inerentes aos pacotes, a gente consulta por meio do pontinho, né? E no nosso trabalho aqui de fazer conexão com esse banco de dados, o pontinho que a gente vai usar é esse cara aqui, é o connect. Quais são as informações que a gente vai usar e vai colocar aqui dentro? Ele traz algumas como padrão, né? Por exemplo, o dbname, o user, o password e o host. Adivinha onde que essas informações estão? Você acabou de criá-las aqui em cima, tá bom? Você criou elas, trouxe o nome correto e aí você só vai se conectar, beleza? Vai salvar esse processo num negócio chamado com, tá bom? Com. Você só poderia chamar qualquer outra coisa, Eduardo? Poderia, qualquer outra coisa. Mas a gente chama com de conexão
exatamente para a gente manter aí o padrão e a estrutura lógica das coisas acontecendo, beleza? E aí, o que ele vai fazer? A conexão, ela vai simplesmente, eu vou apagar aqui, né? Senão vai dar bug o código, né? E aí, ela vai simplesmente reportar para a gente se a conexão foi bem sucedida ou se deu erro. Do jeito que tá, eu pedi para ele printar essa mensagem, e ele printou essa mensagem e está ok. Show de bola? Beleza? Então, bora. Agora, a gente vai fazer o import dessa base de dados que eu te falei. Ó. É uma tabela simples do clientes e a gente vai... Eu vou deixar disponível depois para você fazer o upload também, porque você vai ver que a gente tem que informar quais são os dados que estão sendo importados para você salvar no banco de dados. Não é simplesmente falar, ó, toma aí banco de dados, pega essas tabelas aí. Claro que tem banco de dados que é assim, tá bom? Já digo para você. Mas a grande maioria, principalmente desses bancos de dados relacionais, e o que eu quero dizer com relacional é esses bancos de dados que a gente usa o SQL, que tem a estrutura de conversar por meio de chaves primárias, aquela coisa, o negócio tem que ser um pouco mais organizado, tá bom? Agora, quando a gente está na era do Big Data, aí as coisas ficam mais zoadas. Então você começa a jogar documentos, você começa a jogar vídeo, começa a jogar uma porrada de coisa dentro dos bancos de dados. E aí, é claro, a gente precisou criar uma estrutura diferente. Vou usar o Pandas aqui, ó, então estou importando o Pandas, tá bom? Ó, lembra que importar é acessar a biblioteca? Peguei aqui agora o nosso cliente CSV e vou trazer ele para cá, para trazer ele para o meu ambiente Python. E aqui eu trouxe simplesmente para você lembrar quais são as variáveis que tem aqui dentro. Então, eu tenho o código do cliente, o sexo, estado civil, dependentes e tem os tipos de campo. Ó. Object são as strings, os campos textuais, que nos bancos de dados a gente usa geralmente o char ou varchar, como você vai ver aqui embaixo. E os números aí eles seguem aquela mesma coisa, inteiro e float para número decimal, tá bom? Claro que como data frame do Python, a gente vê aqui dentro com essa estrutura, mas no banco de dados você vai ver que é outra. Então, ó, eu vou pegar agora esse banco de dados e eu vou salvar ele no nosso banco de dados. Então, você vai ver que eu repeti essa parte inicial aqui, que nem precisava repetir. Mas o que a gente vai fazer aqui dentro? Ó? A gente vai pegar essa conexão e quando a gente trabalha aqui com banco de dados, a gente tem essa estrutura do cursor, tá bom? É como se fosse a navegabilidade da parada, né? A gente chama de cursor. Esse Create Table SQL é um nome que a gente deu para função que vai criar aqui a tabela que a gente vai salvar no banco de dados. Então, ó, explica para mim aí de forma detalhada. Olha só para cá, ó. Olha só para cá. Olha para essa estrutura. O que tem nessa estrutura aqui, ó? Essa estrutura, ela simplesmente está criando essa consulta, que é o que eu vou te ensinar o que tem dentro dessa consulta agora. A consulta, ela nada mais é do que um pedaço do SQL falando para mim que eu estou criando uma tabela, por isso que está aqui, ó, create table, né? E aí eu coloquei um if aqui só para como eu fiz essa parada para depois ensinar você, eu coloquei um if aqui só para se já tivesse o banco de dados, se não tiver, né, eu crio a tabelinha. Então eu estou criando uma tabela e aí que eu falei a parada para você, ó, eu estou criando a tabela com o mesmo nome do banco de dados, tá bom? Isso aqui passei batido só para não zoar tudo, eu vou deixar o mesmo nome. Mas, ó, o que é essa tabela? Ó, código do cliente, sexo, estado civil, dependência, educação, empregado, renda. É os mesmos campos que tá aqui em cima, mano. Tá vendo aqui? Então, eu tô criando essa tabela dentro do nosso banco de dados. Eu só tô trazendo a estrutura, tá bom? Só tô trazendo a estrutura dessa tabela, porque eu vou jogar os dados lá dentro. E aí, como eu te falei, você só precisar dizer qual é o tipo dos campos. Aqui, eu vou te falar como que eu fiz, só para você ver o tanto que é massa. Eu peguei essa estrutura aqui, ó, e falei assim, ó, cara, esse é o data frame que eu quero salvar no banco de dados. Só cria para mim qual é o tipo desses campos, porque eu não lembrava de cabeça. Ele usou o padrãozão para você ver, ó, Vachar, ele que eu falo IA, né? Ele falou assim, ó, Vachar, tudo que é string, texto, Vachar. Renda,
a renda do jeito que estava lá estava como integer, não estava nem como float. O que estava float era o quê? A prestação mensal, empréstimo e por aí vai. Pronto, só isso. Então, essa estrutura aqui, ó, é a estrutura onde a gente vai criar a nossa tabela. A query está aqui, é a query que cria a tabela. A gente cria a tabela exatamente utilizando essa estrutura que está aqui, beleza? Então, ó, vou criar essa parada e aí ele trouxe aqui para a gente, ó, conexão bem sucedida, a tabela foi criada com sucesso, beleza? Agora, eu criei a tabela, criei a estrutura da tabela, estou só criando esqueleto, os dados ainda não foram para lá. Né? Eu criei a estrutura, criei o esqueleto. Agora que os dados vão, tá bom? Como que os dados vão? A gente vai armazenar esse carinha aqui, eu vou fazer o import dele aqui novamente, vou converter alguns campos aqui só para facilitar. Renda estava inteiro, eu estou utilizando uma função onde eu estou transformando em inteiro. Então, estou pegando a renda, salvando como renda mesmo, né? E esse type aqui é para mudar o tipo do campo, tá bom? Então, vou só salvar como inteiro. Empréstimo é float, a prestação mensal é float e o histórico de crédito é float. Na verdade, já estava, né? Enfim, eu acho que ele não precisava fazer isso não, mas eu fiz de novo aqui. Só para garantir que, se tiver algum erro, se eu for salvar e a origem dos dados tiver aqui como o histórico de crédito como inteiro, ele não salva. Ele recebeu o esqueleto aqui falando, pô, meu amigo, você está mandando o que para mim aqui? É inteiro ou é float? É mais ou menos assim, tá bom? É a regrinha de salvamento lá. Olha que louco, hein? Nunca expliquei isso aqui do jeito que eu tô explicando, bem a basinha aqui aberta na internet, hein? Beleza? Ó, só que tora essa parada. Então vem comigo. Dado que você fez tudo isso, agora o que, que você vai fazer? Aí essa estrutura aqui você vai pegar esse CSV, então, ó, o que, que você vai pegar? Você vai pegar o dataset e vai jogar no que a gente chama de buffer, que é na memória, tá bom? Você vai jogar na memória para você fazer o salvamento. Depois que você faz o salvamento, aí a gente carrega os dados. Então, essa estrutura aqui, ó, inclusive tem o try aqui, ó, try, except e finale. Ó, o que que eu quero que ele faça? Eu quero que ele faça isso aqui, ó. Se conecte com o com. O que que é o com? É a conexão que a gente criou lá em cima. Depois, eu quero que ele busque as informações que foram salvas aqui no buffer, que é as informações do CSV que eu joguei para cá, ó. Tá vendo? As informações do CSV que eu joguei para cá. Aí, o que que eu faço? Eu quero que você copie essa parada e salve onde? No banco de dados de clientes. Olha que louco. Depois, se tiver certo, você coloca aqui, ó, dados carregados com sucesso. Tá aqui, ó, dados carregados com sucesso. E se tiver errado, aí eu pego o erro. Eu peço para ele trazer aqui o erro. E aí tem uma coisinha que vocês vão aprender mais para frente, quando você tiver um pouco mais avançado. Tem esse rollback aqui, ó. Se der ruim, volta tudo, tá bom? Para não salvar a coisa pelas metades. Mais ou menos isso. Olha que massa essa estrutura, galera. Só para dar um pouquinho mais de detalhe, tem outras coisas aqui, como por exemplo, assim, aí são detalhes. Eu acho que não vou nem falar. Vou passar para. Passa direto. Essa. Tá, vou falar. Já levantei a bola, né? O arquivo, se você olhar aqui, ó. Eu vou abrir o arquivo. O arquivo tem header, tem um cabeçalho. O que, que o cabeçalho fala? Ele fala que o campo inicial, né? O campo que está aqui é o código do cliente, depois é o sexo, depois é o estado civil. O que eu estou fazendo é para ele esquecer essa linha. Essa primeira linha não é dado. Então é só isso que a gente fez aqui nessas funçõezinhas aqui, tá bom? Que eu poderia simplesmente só colocar aqui o buffer do jeito que está aqui, né? Porque eu criei o buffer que é colocar os dados em memória para salvar no banco de dados, né? Só que eu coloquei mais algumas coisas aqui só para facilitar o nosso trabalho, porque tinha o header na parada lá, que é o nosso cabeçalho. O arquivo ele tem que ter geralmente só os dados mesmo, tá bom? Beleza. Dados carregados com sucesso, agora a gente vai usar essa parada para a gente fazer algumas brincadeiras, né? Ó, Eduardo, salvei os dados. Eu sei que os dados, eles estão, por exemplo, se eu abrir aqui o DF, né? Então, ó, vou abrir o DF aqui para você ver. DF, só isso, DF.
Se eu for abrir o DF, você vai ver que ele é uma tabela. Então tá aqui, ó. Tem lá o código do cliente, tem lá o estado civil, tem lá os dependentes, aquela coisa toda. Beleza? Show de bola? Ótimo. Só que agora eu quero trabalhar não com o DF. O DF eu estou aqui com o CSV que eu subi. Eu quero trabalhar com a tabela clientes. Como que eu faço isso? Aí, cara, você acessa a sua tabela. E a sua tabela, qual é o nome dela? É a tabela clientes. Como que eu acesso uma tabela usando SQL, Eduardo? Me ajuda aí, segura na minha mão. Ó, nós estamos criando, deixa eu só apagar aqui, nós estamos criando, quando a gente está trabalhando com Python, a gente consegue trabalhar criando objetos e fazendo com que esses objetos sejam lidos e interpretados. Do jeito que a gente está aqui, nós estamos simplesmente criando um pedaço de texto, que eu estou chamando de SQL Query, para depois ele ser interpretado de alguma forma. Como que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Esse SQL é uma estrutura onde a gente faz a codificação para conversar com os dados. Então, Eduardo, eu tenho um dataset aqui. Esse dataset, ele tem esses códigos aqui. Eu quero fazer, por exemplo, me dar um código, um select, né? E aí, por isso que eu falo para você não decorar nada, velho. Olha só. Eu tenho aqui dados sobre educação, dependentes e renda, tá bom? Que tal você descobrir, por exemplo, qual é a renda por estado civil? O que você acha? É uma informação importante? Se for, como que eu acesso essa informação no banco de dados? Por meio da linguagem estruturada de consultas, SQL. Então, você agora vai escrever o SQL que você quer que a consulta realize para você visualizar o dado. O dado que você quer não é a renda por estado civil? Então, Eduardo, eu não sei fazer isso. Me ensina? Antes de te ensinar, eu vou mostrar uma forma de você fazer isso. Então, ó, presta atenção que essa sacada aqui, ela vale muito, muito, mas ela é de graça para você aqui, ó. Eu vou selecionar os dados do meu dataset e aí eu vou usar uma consulta qualquer aqui. Vou até usar o chat GPT 3.5 para depois você não falar: ah, Eduardo, eu não pago o chat GPT 4, cara. Beleza? Então vem comigo, ó. Vou colar aqui, vou dar um Shift Enter e vou falar assim, ó. Esse é um DF, um data frame, que tem num banco de dados. Shift Enter. Cria para mim um select SQL para eu visualizar a renda pela... O que eu tinha falado mesmo? Pelo Estado Civil. Pelo Estado Civil. E dá um Enter. O que ele vai fazer? Ele vai criar o select para você, man. Então, olha só que massa. Ele vai trazer aqui para você, ó, o select. Então, ele criou um código SQL. Tá vendo aqui, ó? Select, Estado Civil, renda. Aí ele deu um nome aqui, ó, renda média. E ele vai buscar aqui do from o nome da tabela. O nome da tabela você sabe, a gente criou, né? Esse aqui é o nome da tabela. E agrupado por Estado Civil. Você copia aqui, ó. Vamos lá testar essa parada? Então, ótimo. Vamos testar essa parada aqui agora. Então, ó, vou apagar essa paradinha aqui, tá bom? Vou apagar e vou dar um Ctrl V. Beleza? Então, ó, copiei mesmo? Vamos ver. Não. Vou copiar de novo, é porque eu dei o Ctrl X, né, galera? Vou dar um Ctrl V aqui agora. Então, olha só, o que a gente tem? O select, ele já tinha, eu vou apagar. E aí, eu vou rodar antes, tá bom? Eu vou rodar, vou mostrar para você o resultado, mas depois eu vou voltar e vou debugar cada uma das células para te explicar como que a gente chega nesse resultado. Show? Então, ó, salvei o select que eu quero fazer. Agora, eu tenho uma função para fazer esse pedaço de texto ser executado no Python. Tá bom? Então, ó, eu vou executar o SQL dentro do Python, só que eu criei uma função para fazer isso.
tá bom? Eu vou pegar essa função, vou transformar ele num data frame para eu ver essa parada, tá bom? Transformei e agora eu vou ver a parada aqui. Agora eu vou ver essa parada aqui. Deu ruim? O que é essa aqui? Deixa eu ver aqui. Tem um... Acho que foi o... Deixa eu ver aqui o que foi. Ah, o nome da tabela, né? Eu esqueci de dar o nome da tabela, né? O nome da tabela não é o nome da tabela, é clientes, tá bom? O nome da tabela é clientes. Bora ver o resto também para ver se tá certo? Estado civil é assim, com underline? Vamos ver. Vou voltar aqui, né? A gente criou estado civil. É assim com underline, tá vendo? Ó, estado civil. E a outra que a gente usou foi... renda. A renda tem esse AVG, galera, é a média, tá bom? É uma função. Abre o Excel lá e coloca lá, igual média. É a mesma coisa aqui, tá bom? No SQL, a gente usa AVG. O que é AVG? É average, é a média, tá bom? Simples assim, galera. Então, renda. Renda, tá renda mesmo, tá integer. E aí a gente vai ver a renda. Então, o que ele tá fazendo aqui? Ele vai criar essa parada. Depois que ele criar, a gente vai executar. Depois que ele executar essa parada, a gente vai ver o resultado. E aí, agora, eu vou ver o resultado sozinho aqui. Então, ó, o que ele fez aqui, ó? Ele criou pra gente uma tabelinha com a sumarização que a gente queria. O que é essa parada? Ó, o estado civil, quando o cara é nono, ou seja, solteiro, ou não fala o que ele é, ele ganha bem. Ó, a média de renda do cara é 6.207. Quando ele é solteiro, que isso aqui é esse estado civil, né? Essa tabelinha eu conheço ela aqui, ela tem esse seguinte significado. Se não tem nada é porque o cara não falou, se é yes é porque o cara é casado e o no é porque o cara é solteiro, tá bom? Então, olha só, quando o cara não avisa nada, ele tem a renda média mais alta. Se o cara é solteiro, ele ganha menos do que quando ele é casado. Quando ele é casado, ele ganha um pouco mais. Então, se você for esperto, você vai casar agora, tá bom? Por quê? Para você ganhar mais. Ou então, né, você vai ficar mais calado ainda, né? Não fala nem se é solteiro, nem se é casado. E aí você ganha, né? Você tem uma renda maior aqui, de 6.207. Sacou de qual é? Então, ó, ótimo. Volta para cá agora. Eu quero explicar para você o que é esse select. O select, galera, ele é uma instrução SQL onde a gente faz ali a manipulação dos dados, tá bom? Eu estou aqui pegando as colunas e estou criando uma tabela dinâmica ali, ó. Lembra quando a gente vai no Excel e cria aquela tabela dinâmica? Aquela tabela dinâmica não é uma sumarização? A gente está fazendo a mesma coisa, só que com uma potência um pouco maior agora. Então eu peguei o estado civil, peguei a renda, tá bom? A renda, só que eu peguei a renda média, vou até separar aqui para você entender. Vou dar um espaço aqui para você saber o que é o que aqui. Que é campo, eu vou deixar... O que é campo, eu vou deixar... isso aqui é porque a gente pode deixar do jeito que quer, não é que nem o Python não, sabe? Só que o que é coluna, eu vou deixar um pouco mais longe assim, só para você entender o que é a sintaxe e o que é coluna aqui dentro. Porque quando você está começando o seu aprendizado, às vezes você fica perdido, né? Então, ó, vamos lá. O que é um select, né? O que é um SQL? A forma da gente acessar os dados utilizando o SQL é por meio do select, aqui, uma das, né? Então, o select, a gente geralmente fala o que a gente vai acessar. Só que em vez de falar primeiro a tabela, né? No Python a gente deixa as coisas um pouco mais organizadas, né? Mas aqui no select a gente fala primeiro os campos, né? Então, ó, quais são os campos que você quer trabalhar dentro da tabela? Né? Então, a gente só tem um banco de dados aqui, né? Então, a gente vai acessar o banco de dados que está nessa conexão aqui embaixo. Esse banco de dados, a gente deu o nome de clientes e, porventura, a tabela também é clientes. Esse from aqui é da tabela, tá bom? Não é do banco de dados. O banco de dados está aqui em conexão, beleza? Então, ó, eu começo com a coluna, eu quero olhar o estado civil e eu quero uma média do estado civil, uma média de renda por estado civil, a tabela dinâmica aqui, ó. A tabela dinâmica, ela é tipo esse grupo by aqui, ó. O grupo by, eu tô falando assim, pega todos os domínios que tem aqui nesse campo, nesse estado civil, e agrupa esses domínios pela renda média. Você poderia ter somado, poderia ter feito o que quisesse. Só que a renda média, a gente... Inclusive, bora fazer isso só para ver? Como é que soma, Eduardo? Com sum. Eu nem sei se é maiúsculo assim ou se é minúsculo. Vou colocar minúsculo, só para... E aí, em vez de renda média, eu vou colocar aqui, ó, renda total. Beleza? Então, ó, a gente vai criar agora a renda total
eu dei o nome de renda total por estado civil. De onde? Daqui, da nossa tabela de clientes. Vou explicar já essa função aqui, tá bom? Aqui é só para a gente já ver o resultado e você visualizar o que é o resultado. Então, o que a gente tem aqui, ó? Se você pensava que no banco de dados quem tinha mais dinheiro era os nones, você se deu mal agora. Por quê? Porque ó, quem tem mais grana é quem está casado. 2.240.000 é a renda total aqui dos caras que estão casados. 1 milhão é a renda de quem está solteiro. E o none só tem 18 mil. Beleza? Então, ó, olha que louco, né? A gente tem a renda total aqui agora. Então, entendeu como é que funciona aqui o SQL, né? O SQL é só uma forma de pegar o Excel com a tabela dirigida e dar muito mais potência para ele, para a gente fazer a parada acontecer. Tá bom? Então, isso é um select. O que é o select? É a estrutura do SQL que faz com que a gente acesse tabelas, acesse colunas. De qual tabela? Então, aqui, ó, coluna. Aqui é tabela. E aqui é o agrupamento que eu quero. Eu vou. Como é que é o nome do Excel mesmo? Tabela dirigida? Não, esqueci, galera, o nome. Fala aí para mim nos comentários que eu esqueci. Como é que é a tabela dinâmica? Tabela dinâmica. É o agrupamento. É o agrupamento da tabela dinâmica. Agrupamento. Show de bola? Entendeu essa estrutura? Eduardo, e se eu quisesse fazer um filtro, Eduardo? Aí você tem que estudar o SQL um pouco mais profundo. Tem várias coisas. Várias e várias coisas, né? Lá dentro do CD Pro explica essas paradas pra galera. Se eu quisesse fazer um filtro, como é que é? Aí você coloca uma cláusula chamada where, né? E aí você coloca aqui qual é a condição. Where é condição, né? O inglês aí, eu sou bom de inglês. Where é quando, né? Quando, aí você coloca a condição. Beleza? Consulta aí, estado civil, sumarizado por renda, da tabela clientes, quando aí essa parada vai acontecer. Show de bola? Beleza? Entendeu esse select aqui? Então, vem aqui para baixo, só para você entender que isso aqui por isso aqui, você só está criando a função. Isso aqui não cria nada. Isso aqui não roda no banco de dados. O que roda no banco de dados é o Python. E o Python você vai fazer ele agora e eu vou te ensinar como é que ele faz isso aqui. Primeira coisa é, você cria uma função, tá bom? Pode ser assim, tá bom? Pode ser assim. Eu criei desse jeito para ficar mais profissional, mais bonitinho para você entender. Mas, ó, o que é essa função? A função no Python, geralmente, é uma forma de você automatizar um processo. Então, você criou uma função e essa função vai fazer o quê? Você dá um nome para ela, esse nome é execute query to data frame, ou seja, você faz uma consulta, faz uma query que está no data frame, no que está no banco de dados. Eu poderia até mudar o nome, esse nome é o nome que a gente dá, tá bom? Essa função poderia ser função roda SQL. Eu fazia muito isso no Banco do Brasil, meu Deus do céu, tinha as funções assim, e você tem que dar nome para as funções, né? E geralmente, cara, é difícil dar nome para umas coisas assim que caraca, você tá criando a parada, você vai dar nome. Geralmente você dá o nome do que você tá fazendo. Por isso que o cara colocou aqui, né? Ó, a lógica, né? Execute query to data frame. Eu falo cara porque eu não criei esse nome, né? Eu teria colocado um nome qualquer aqui, tá bom? Aí, beleza. O que é essa função? Essa função, galera, olha só que interessante. O que a gente está fazendo aqui, ó? Eu estou criando uma tabela, né, o data frame dentro do Python. E eu estou lendo, né, eu estou fazendo read SQL query. Então, ó, eu estou usando o pandas para acessar essa query que eu acabei de criar. A query está onde, Eduardo? Está aqui, ó. Eu não dei o nome dela de query aqui em cima, ó, SQL query. Então, a query, o read SQL query é exatamente esse cara que vai pegar essa parada aqui, eu vou rodar essa query aqui dentro, só que eu vou rodar de onde? Eu vou rodar na conexão que a gente criou aqui em cima, ó. Eu não criei a conexão? Vou voltar só para você ver. Eu não criei a conexão? Cadê? A conexão está aqui, ó, banco de dados. Eu estou indo lá, então eu tenho que falar onde que eu estou buscando esses dados. Eu estou indo lá no PostgreSQL e estou criando essa parada. É isso que ele faz aqui. Criei a função, agora como que eu rodo essa parada para salvar e eu ver o resultado, né? Executando essa função. Então, ó, eu pego essa função aqui, que eu chamei aqui de exec. Deixa eu dar um espaço aqui para você entender, beleza?
Só para ficar mais visual. Deixa eu apagar isso aqui. Show de bola. Então, ó, o que a gente está fazendo aqui, ó? Eu crio o meu resultado, o meu DF resultante. Como eu vou executar essa função? Que função, ó? Essa função que está aqui, ó. Eu pego a query e aí eu vou e me conecto no banco de dados. Que query? A query que eu colocar aqui dentro. Qualquer query que eu desenvolver. Eu desenvolvi essa query aqui, ó. SQL query. Então, ó, eu crio aqui, mas eu uso ela aqui embaixo. Então, ó, eu vou usar ela aqui embaixo. Data frame resultante vai ser o data frame que vai processar. Então, é aqui que ele executa a consulta e exibe o resultado. Aqui ele só cria a função com a consulta do SQL para retornar o data frame. Retornei o data frame? Ótimo, então é isso que eu quero. Então, você roda essa funçãozinha aqui embaixo. Beleza? Esse result df é porque aqui é o print, ele printa desse jeito aqui, ó, um pouco mais feinho, né? Aqui é só para você ver no formato de tabela mesmo, tá bom? O que mais, Eduardo? Ensina mais algumas coisas de SQL aí, Eduardo, só para eu ir já desenferrujando e tal. Claro, cara, vou explicar as paradas aqui, ó. Se eu quiser contar a quantidade de registros na tabela, tem uma função chamada count. E aí você coloca um asterisco, count asterisco que a gente chama, né? Então eu vou colocar aqui sqtd reg, quantidade de registros, tá bom? Então, ó, eu vou executar essa função. Aí o que eu faço? Tudo de novo, eu vou pegar essa função, vou criar ali, na verdade eu criei o SQL query, essa função já estava até criada, né? Mas eu vou rodar de novo e aí eu vou visualizar aqui dentro essa parada. Na verdade não, né? Aqui ele está indo para outra query, né? Então deixa eu refazer isso aqui, ó. A gente vai usar esse cara aqui. E aí eu vou pegar esse pedacinho aqui de novo, porque ele repetiu. E eu quero que você entenda essa parada. Então, ó, vou rodar essa parada aqui de novo. E aí ele mostra o resultado. Então, a quantidade de registro é 614 registros, tá bom? Ah, Eduardo, então me ensina mais um pouquinho de SQL aí, cara. Tô gostando. Bora imaginar aqui, ó. Vou pegar aqui o data frame e vou fazer a sua cabeça explodir aqui agora. Então, ó, Ctrl C, vou falar assim, ó. Esse é o meu DF. Agora, com base nestes dados, cria uma consulta SQL, colocar aqui um select, bem robusto para eu entender os dados da tabela. Então vamos lá, vamos ver o que ele vai fazer. Ó, aqui está um exemplo de consulta robusta para você entender os dados da sua tabela. Então ele criou o select. E aí, ó, eu vou te explicar esse select aqui, tintim por tintim. Mas ele vai falar aqui o que ele vai fazer. Ó, nessa consulta, eu vou criar o estado civil, tá bom? Estou renomeando. E aí eu estou contando a quantidade de registros, vai contar a quantidade de clientes para cada estado civil. Eu vou trazer a média de renda para cada estado civil, a maior renda para cada estado civil, a menor renda para cada estado civil e vou criar uma parada que é o seguinte, ó. Eu vou criar uma função onde eu vou saber se o cara foi aprovado ou se o cara não foi aprovado. E aí eu vou contar o total de aprovados. Percebeu aí o tanto que foi robusto e o tanto que a gente pode avançar no SQL, né? Eu simplesmente vou pegar esse cara aqui e vou salvar nessa última função que a gente fez aqui, tá bom? Então, ó, vou pegar aqui o último, na verdade, vou criar a query 3 aqui só para você ficar feliz, tá bom? Vou criar o texto aqui, asterisco query 3, só para ficar organizado e você falar, nossa, que legal, Eduardo. Então, ó, beleza. Tá aqui a query 3, só que o que eu vou fazer? Copiar tudo, né, galera? Ctrl A, Ctrl C aqui, Ctrl V, aí eu vou criar mais duas células, 1, 2, vou pegar aqui de novo o código, e aí pronto, ó, qual é o select? O select está aqui dentro, né? Select está aqui dentro desses
dessas 3 aspas ali, tá bom? Por que 3 aspas, Eduardo? É porque eu quero que o select fique organizadinho nessa faixa de texto aqui, tá bom? O Python, geralmente, se você você não pode dar esses enter que nem a gente dá aqui no SQL. O SQL não é case sensitive, o Python ele é todo cheio de coisinhas, você tem que fazer as paradas no jeito certo. Tem brincadeira não, meu irmão, tem que fazer essa parada certa. Então, ó, estado civil, total de clientes, a renda, o máximo da renda, ele vai criar aqui o total de aprovados e o total de reprovados. Beleza? Isso aqui é uma estrutura um pouco mais, tipo, é um if else para criar um campo, tá bom? Não vou entrar nesse detalhe aqui não para você, tá bom? Mas ó, vou fazer essa parada. Criei o select. Agora que eu criei o select, eu tenho que jogar ele para, eu tenho que buscar uma função, né? Uma função que vai ler aqui um select qualquer. Então, ó, vou criar a função. A função que vai ler o select vai me conectar com o banco de dados. Agora eu vou usar ela no meu DF, no meu data frame, na minha query. Então, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, e aí eu vou executar, e aí ele vai criar aqui pra gente. Deu ruim, o que é que deu ruim aqui? Nome da tabela. Nome da tabela não é nome da tabela, o nome da tabela é clientes, né? Então, ó, nem tudo o chat vai saber, né? Então, ó, clientes, show de bola, executa a tabela, toca essa parada aqui, tá lá, galera. Só que ficou no formato ruim, vamos ver no formato bonitinho. Então, resultado. Então, ele criou lá a tabela. Então, ó, o que a gente vê aqui, ó? Estado civil vazio, tem 3 clientes. Solteiro, 213. Casado, 398. A renda média a gente já tinha até calculado. A maior renda que tinha aqui, que não informou, era 10 mil. A maior renda do casado era 81 mil, deve ser cientista de dados. A menor renda era 150 aqui, deve ser um engenheiro de dados, sacanagem. Só para zoar os concorrentes, né? A menor renda aqui desse cara aqui deve ser sei lá, um programador qualquer, HTML. E o no deve ser, sei lá, sei lá, qualquer outro aí. Total de aprovados ele contou 0, então assim, ou a conta que ele fez aqui deu errado, ou ele realmente não soube contar, tá bom? Como ele não conhecia os dados, né, ele só conheceu a estrutura, então pode ser que o chat tenha feito cagada. Mas é só isso. Beleza, bora pro passo final? Estamos acabando, galera. Ó, esse passo final aqui é o mais simples de todos. O passo final é simplesmente salvar essa parada. Meu Deus, Eduardo, mais código, não entendo isso aqui. Relaxa, presta atenção. Para você salvar essa parada, você só precisa fazer o seguinte. A gente está dentro da máquina do Google, beleza? Sacou? Então a gente precisa informar lá para o Google, ó, Google, onde que está o PostgreSQL? A gente sabe que o PostgreSQL ele é o localhost, beleza? Quem é o usuário? O usuário é o CDPro. PostgreSQL user é o CDPro. E o password? Password é o admin CDPro, foi o que a gente colocou. E o database? Database é o clientes, beleza? Então, isso aqui a gente precisa jogar dentro do que a gente chama de variável de ambiente. Jogou dentro desse carinha aqui, ó, a gente jogou dentro da variável de ambiente. Para quê, Eduardo? Porque a gente está usando isso aqui. Eu estou tentando entrar lá na máquina do Google e falar para o Google, ó, agora eu quero fazer o download desse banco de dados que eu criei aí dentro desse localhost aí que eu estou usando agora no Google Colab, tá bom? Eu não estou na minha máquina. Se fosse na minha máquina, eu ia simplesmente fazer o download da parada. Só que eu preciso utilizar essa estrutura aqui, ó. Esse PG dump é para eu fazer o download do banco de dados. Só que eu preciso informar o host, que é esse H aqui, tracinho H, o usuário, que é esse tracinho U, e o database, que é esse tracinho D. Qual é o usuário? Qual é o host? É esse PG host que eu salvei aqui em cima na variável de ambiente. Esse PG user, salvei aqui em cima. PG database, salvei aqui em cima. E qual é o banco de dados? A gente usa essa sintaxe aqui mesmo, tá bom? Eu dei o nome de backupclientes.sql. É assim que você vai fazer o download desse banco de dados, tá bom? Então, depois que você faz o download do banco de dados, você dá um atualizar aqui, ó, se não aparecer, e aí você está aqui, ó, com um arquivo de banco de dados. Eu vou dar um download para você visualizar esse banco de dados e vou aqui no meu downloads para você ver ele aqui, quer ver? Downloads. Tá aqui, ó, um arquivo fonte SQL, beleza? Então, esse carinha aqui, ó, backup.
de clientes. Show de bola. Galera, é isso aí. Então, tamo junto. Não deixe de compartilhar essa parada. Um beijo, um abraço, uma honra. A gente se encontra. Simbora! Valeu! Tchau, tchau!